Você já parou para pensar nos segredos que o tempo enterrou? Nas histórias que ecoam em sussurros ancestrais, esperando o momento certo para serem redescobertas? Existem textos que desafiam nossa compreensão da história, que abrem portais para realidades que mal podemos imaginar. E hoje vamos mergulhar fundo em um desses mistérios. Hoje vamos desvendar o segredo de Enoque, o homem que foi levado ao céu e o livro proibido. Imagine um mundo ancestral, um tempo em que o véu entre o céu e a terra parecia mais fino. Nesse cenário surge uma figura enigmática, um homem chamado Enoque. Na Bíblia, que a maioria de nós conhece, Enoque é quase uma nota de rodapé, uma menção fugaz, porém poderosa. Em Gênesis, Enoque andou com Deus e não apareceu mais, porquanto Deus, para si, o tomou. Pense nisso por um instante. Andou com Deus. Tão íntima era sua comunhão, tão pura sua jornada, que ele simplesmente desapareceu deste mundo, levado para junto do Criador. Não através da morte, como todos os mortais, mas através de um arrebatamento, uma ascensão direta. Que tipo de homem alcançaria tal destino? Que nível de conexão com o divino ele possuía? Essa pequena frase bíblica é como a ponta de um iceberg gigantesco. Por baixo dela reside uma tradição riquíssima, preservada em um texto que muitos chamam de o livro de Enoque. Um livro que não faz parte do cânone da maioria das igrejas, um livro considerado por alguns como proibido ou perdido, mas que sobreviveu milagrosamente através dos séculos, especialmente graças à Igreja Ortodoxa Etíope, que o considera sagrado. E o que esse livro nos revela é de tirar o fôlego. Ele nos conta que Enoque não foi apenas um homem justo. Ele foi um vidente, um profeta, um escriba escolhido para receber revelações cósmicas. Imagine Enoque não apenas caminhando com Deus em um sentido figurado, mas sendo literalmente guiado através dos 7 céus. Visualize-o testemunhando a magnificência da criação, os segredos dos anjos, os movimentos dos astros e até mesmo vislumbrando o futuro da humanidade e o julgamento final. Este não é apenas um homem que foi para o céu, é um homem a quem os céus se abriram. A história de Enoque, como contada em seu livro, nos transporta para uma era de maravilhas e perigos. Uma era em que anjos, seres de luz e poder, conhecidos como vigilantes, observavam a humanidade lá do alto. Mas a observação, para alguns deles, transformou-se em desejo. Eles cobiçaram a beleza das filhas dos homens e, num ato de rebelião chocante, desceram à terra, quebrando uma lei celestial sagrada. Eles não apenas se uniram a mulheres humanas, mas também ensinaram à humanidade conhecimentos que talvez não estivéssemos preparados para receber. Os segredos da metalurgia para criar armas, o uso de encantamentos e feitiços, a arte da vaidade com cosméticos e joias. Conhecimentos que, em mãos despreparadas, levaram à corrupção, à violência e a um desequilíbrio profundo no mundo. E dessas uniões proibidas nasceram seres extraordinários, os Nefilim, gigantes. Imagine a cena, criaturas colossais, com força e apetite descomunais, vagando pela terra, consumindo tudo em seu caminho, aterrorizando a humanidade. O mundo, que já se desviava, mergulhou ainda mais fundo nas sombras. Era um tempo de caos, um tempo em que a própria criação parecia gemer sob o peso da transgressão. É nesse cenário caótico que a figura de Enoque se agiganta. Ele não é apenas um espectador passivo. Ele é chamado para ser um intermediário, um mensageiro entre o céu e a terra. Imagine a coragem desse homem. Ele é encarregado de levar a mensagem do julgamento divino aos anjos caídos, de confrontar seres de imenso poder com a verdade de suas transgressões.
Ele viaja em espírito a reinos celestiais, presencia o trono de Deus, observa os lugares de punição preparados para os rebeldes e os paraísos destinados aos justos. O livro de Enoque não para por aí. Ele nos presenteia com visões proféticas impressionantes, parábolas sobre o Filho do Homem, uma figura messiânica que viria para julgar o mundo e estabelecer a justiça. Fala sobre a ressurreição, sobre o destino final das almas, sobre uma nova criação. São temas que ecoam profundamente em muitas tradições espirituais e que, surpreendentemente, parecem ter influenciado pensadores e escritores do Novo Testamento. Sim, a Epístola de Judas, na própria Bíblia, cita diretamente o livro de Enoque. Isso nos faz perguntar: que outras influências esse texto antigo e misterioso pode ter tido? E há também a parte astronômica do livro. Um calendário solar detalhado, um estudo dos luminares celestes que revela um conhecimento sofisticado do cosmos para a época. Enoque é retratado como alguém que recebeu a sabedoria das estrelas, dos ciclos da natureza, como se o próprio universo lhe contasse seus segredos. Então, por que um livro tão rico, tão cheio de narrativas impressionantes e teologia profunda, não é universalmente aceito? As razões são complexas, debatidas por séculos. Alguns dizem que suas histórias sobre anjos e gigantes eram demasiado fantásticas. Outros que sua visão do Messias divergia de interpretações posteriores. Mas o fato de ter sido preservado, especialmente de forma tão completa na Etiópia, é um testemunho de seu poder duradouro. A jornada de Enoque é, acima de tudo, uma fonte de inspiração. Pense na pureza de um homem que andou tão perto de Deus que foi considerado digno de escapar da morte. Pense na coragem de alguém que ousou olhar para os mistérios do universo e transmitir essa sabedoria. Sua história nos lembra que a busca por conhecimento, por justiça, por uma conexão mais profunda com o divino, é uma das mais nobres aspirações humanas. Mesmo que as histórias pareçam fantásticas, elas carregam verdades simbólicas sobre a luta entre o bem e o mal, sobre as consequências de nossas escolhas e sobre a esperança de redenção. Este é apenas o começo da nossa exploração. O livro de Enoque é um oceano de informações, mistérios e revelações. Cada capítulo, cada visão, abre novas portas para a reflexão. E a pergunta que fica é: você está pronto para cruzar essas portas conosco? Para mergulhar ainda mais fundo nas aventuras celestiais de Enoque, para entender em detalhes a rebelião dos vigilantes e o nascimento dos Nefilim? Para decifrar as profecias e os segredos cósmicos que ele registrou? Se essa introdução ao segredo de Enoque, o homem que foi levado ao céu e o livro proibido, despertou sua curiosidade, saiba que temos muito mais para descobrir. No nosso próximo encontro, vamos focar nos detalhes explosivos da queda dos anjos vigilantes. Quem eram eles? Por que Semiasa, seu líder, os convenceu a tomar uma decisão tão drástica? Quais foram exatamente os conhecimentos proibidos que eles ensinaram e como isso selou o destino do mundo pré-diluviano? Prepare-se, porque a história fica ainda mais intensa. Não se esqueça de deixar o seu like se você gostou dessa viagem inicial. Se inscreva no canal para não perder os próximos capítulos dessa saga incrível e comente aqui embaixo o que mais te fascina ou te intriga na história de Enoque e seu livro perdido. Sua participação é o combustível para continuarmos desvendando esses mistérios juntos. Até a próxima!